Ora, cá estamos então de regresso neste Café das 9. Vamos estar na nossa rubrica de osteopatia com o Dr. Paulo Almeida e vamos responder aqui a mais uma questão dos nossos telespectadores, nomeadamente de Manuel Neves. E coloca-nos a seguinte questão. Tenho uma hérnia discal em L4, L5, não percebo nada, mas o Dr. Paulo já vai esclarecer tudo, e tenho alguns períodos em que tenho crises de dor lombar, como é aquilo que está a acontecer neste momento. Os médicos dizem que deve operar, mas diz ele que há um médico que diz que para não deixar mexer na coluna. Então o nosso telespectador está indeciso, não sabe o que é que há de fazer e pergunta se a osteopatia tem taxas de sucesso neste tipo de problemas. Dr. Paulo, muito bom dia. Olá, muito bom dia. E solução para este telespectador? As hérnias discais. Pois, as hérnias discais. Eu, para começar a ser polémica, a hérnia discal não dói. Ui! E Jesus. E ainda diz que é L4, é L5. Pronto, mas as hérnias discais têm um problema. As hérnias discais provocam efetivamente uma irradiação da dor. É certo é que há períodos e muitas vezes as pessoas chegam aos consultórios de osteopatia referindo que têm uma hérnia L4, L5, S1, L3, etc. por aí fora. Geralmente L4, L5, S1 são mais propensas a essas pressões. Mas naquele momento nem dói, até anda controlado e até já nem tem nenhuma crise há muito tempo. Então, mas tem uma hérnia, então não dói, então é porque a hérnia não dói. Aquilo que provoca a hérnia é que dói. Muitas vezes antes de ter a hérnia já tinham dores, depois até que apareceu uma hérnia. E chegam aos consultórios de osteopatia com outros sintomas. O que acontece é precisamente que o disco, ele para ser devidamente nutrido e hidratado, dá-se por difusão ou por osmose, ou seja, as diferenças de pressão e compressão, descompressão, pressão e descompressão do disco. E isso faz precisamente com que ele então possa absorver os nutrientes e a água para ele se poder hidratar. Se aquela região está sujeita a uma pressão muito grande, e por exemplo entre L4, L5 ou entre L5 e S1, estamos a falar em pressões, por exemplo, num movimento simples de flexão, de inclinar o corpo para a frente, em pressões que chegam a atingir os 400, 500 quilos, não é? Portanto, imagina pegar num peso de 5 quilos, vai exacerbar muito mais essa pressão. Portanto, e o disco tem que estar preparado para todas estas pressões. O que acontece é que, quando a pressão é contínua, portanto, ele não tem esse processo de difusão, o disco não consegue nutrir, ou essa pressão faz com que o disco acabe por se estrusar, ou seja, por fazer pressão sobre a própria cápsula, muitas vezes criando rompimento da cápsula e ir comprimir os nervos, as raízes nervosas, e que, por sua vez, então aí vai provocar irradiação. Muitas vezes as pessoas são sujeitas a uma cirurgia, onde o sintoma da perna, da dor irradiada, da perda de força, portanto, se resolveu, mas a dor nas costas continua lá. E ali, para além, obviamente, das pressões a que estava sujeito, temos um processo fibrótico, temos uma cicatriz, temos mais um tecido fibroso onde, portanto, não haverá elasticidade e que vai comprometer a componente funcional da própria coluna. Habitualmente, quando as pessoas chegam ao consultório de osteopatia e se têm possibilidade de fazer a cirurgia em particular, em privado, portanto, pode fazê-lo na semana a seguir, é muito rápido. Quando está sujeito ao nosso Sistema Nacional de Saúde, muitas vezes tem que esperar um ano. E quando os pacientes estão disponíveis, então, já que vou ter que esperar um ano, vou-me sujeitar à abordagem osteopática, na grande maioria das vezes, quando chega à altura da cirurgia, já não tem sintomas, já não tem dor. E os raios-x até são diferentes, principalmente no espaço intra-articular, intervertebral, portanto, e a pessoa recupera uma qualidade de vida. Obviamente que quando chegamos àquele estado, não é algo que aconteceu do dia para a noite, foi um processo que se foi instalando, ao longo do tempo não fomos ouvindo as solicitações do
nosso corpo, e até que chega a uma altura em que a própria dor irradiada não é uma hérnia em que rompeu toda a cápsula, mas sim é uma protusão, ou seja, a pressão que o próprio disco exerce sobre a cápsula que acaba por ter contacto com o nervo e irradiar a dor. Como pode, no meio de todo este stress, desenvolver processos inflamatórios ao nível dos próprios ligamentos, os ligamentos longitudinais ao nível do canal medular, os ligamentos amarelos, em que criam inflamação, há edema e se há edema, há compressão das estruturas. Portanto, chegamos ao mesmo ponto de onde é que temos a evidência, será de uma inflamação, será efetivamente o disco, será a tensão muscular. É certo é que se irradiar pelas pernas, há compressão sobre um nervo. Mas é possível perfeitamente inverter estes casos. À exceção de uma pequena percentagem de hérnias em que efetivamente o disco saiu e migrou pelo canal e que é como se fizesse um efeito de anzol, prendesse e não conseguíssemos que ele retorne. Mas isso ao primeiro, segundo tratamento percebemos logo se é isso que está a acontecer ou não, e então aí sim caminhamos para a cirurgia no sentido em que dificilmente nós vamos conseguir resgatar o disco da forma como ele se extrusou. Mas são muito poucos os casos, 10% talvez, nem tanto. Pronto, neste caso então, para o Manuel Neves, o melhor mesmo é tentar ligue para o Dr. Paulo e tente perceber se de facto há aqui uma outra solução que não a cirurgia, já que tem também opiniões diversas em termos dos médicos. Depois, temos aqui uma outra questão, vem da Adriana Pinto e diz ela que após vários tratamentos de drenagem, massagem estética, dietas, etc., tem tendência para acumular gordura, vulgarmente designado como pneu ali do lado direito, pois não é só ela, não está sozinha, Adriana. Ninguém lhe consegue então explicar o porquê desta razão e acha que, e é uma questão que todos vamos estar aqui interessados em saber, e acha que pode ter a ver com algum problema da coluna ou outro que a osteopatia possa justificar. Será? Pois a coluna come sempre com as culpas, tem as costas largas, não é? Qualquer coisa é da coluna, não é? A questão é interessante. Há algumas formas que podem justificar essa diferença estética, essa diferença da acumulação de gordura mais à direita ou mais à esquerda, ou uma facilidade de perder gordura de um lado ou do outro, e em frente ao espelho nota-se sempre mais um pneuzinho de um lado ou do outro. Ora bem, se for, por exemplo, ao nível do abdômen, ao nível da anca, a anca é uma doença neurológica, portanto, da articulação coxofemoral, portanto, o que acontece é que a nossa bacia funciona com um efeito de báscula, não é? Quando nós caminhamos, quando nós corremos, quando fazemos os exercícios no ginásio. Se houver um bloqueio do ponto de vista articular, uma limitação na mobilidade do lado direito ou do lado esquerdo, portanto, obviamente que há uma facilitação, por exemplo, do lado esquerdo, em que está solto e trabalha muito mais, logo há uma hiperatividade e logo um processo metabólico muito mais facilitado, portanto, e onde há uma queima de gordura, e do lado direito, precisamente por haver um mecanismo de compensação pelo bloqueio que é criado, não haver uma ativação muscular tão acentuada. E então aí queimar mais de um lado do que queimar do outro. Isto poderá efetivamente justificar, assim como algumas pequenas alterações posturais façam precisamente com que, por exemplo, uma hiperlordose faça com que haja uma deslocação do eixo de gravidade anteriormente, onde haja uma sobrecarga dos próprios órgãos sobre a bexiga e onde forma aquela barriguinha que já fizemos tudo e não conseguimos eliminar aquela barriguinha, precisamente por causa dessa alteração postural e pela forma como o corpo se vai moldar àquela alteração postural. Portanto, também pode ser uma da justificação para o caso do pneuzinho, ou da barriguinha, ou da gordurinha que possa surgir. A osteopatia aqui não funciona como uma terapia estética, mas sim como uma terapia funcional para que o corpo esteja disponível para desenvolver e cumprir com a sua função na queima também, entre várias, também na queima de gordura e na queima em que a energia disponibilizada para o exercício físico seja simétrica, digamos assim. Muito bem, chegou ao fim o nosso tempo, fica então aqui a resposta a estas duas questões colocadas pelos nossos telespectadores.
Mas pronto, Adriana, a osteopatia não é nenhum milagre para o pneuzinho. Se calhar temos que ir por outros lados, por outras opções, e penso eu que se calhar reduzir ali um bocadinho na alimentação, e uma alimentação mais saudável também pode depois facilitar esta questão da não acumulação das gorduras. Nós ainda temos mais novidades neste Café das 9, vamos então em frente.